Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso programa Hora do Espiritismo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, para falar a verdade. O início da vida na Terra. Nós temos duas correntes, vamos dizer assim, no planeta Terra. A primeira é criacionista, que fala que Deus criou Adão e Eva e aí eles procriaram e tudo e povoaram o planeta. Isso é o que está na Bíblia, né? No Antigo Testamento. Nós sabemos que isso não é verdade, existem provas científicas de que isso não ocorreu. Por exemplo, nós temos ossadas de muitos ancestrais nossos, provando que ocorreu uma evolução praticamente natural, né, das espécies. E além dos impedimentos biológicos de um casal ter vários filhos que povoassem, que teria que ter filho entre irmãos, é complicado, além dessas coisas, né? Então, é claro que isso não ocorreu e também nós, pelo Espiritismo, sabemos que os exilados de Capela são Adão e Eva. Por quê? Porque eles perderam o paraíso. Então, o que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, é uma alegoria. Não pode ser levado ao pé da letra. Esses são os exilados de Capela, porque eles estavam em Capela, perderam o paraíso, mas isso é o tema para outro vídeo, né? E tem a segunda corrente, que fala o quê? Em 1953, dois cientistas fizeram uma experiência, acho que na Universidade de Chicago, se não me engano, em que eles pegaram, eu não sei o nome, um negócio de vidro, né, fechado de vidro, colocaram amônia, outras coisas que na época acreditava-se ter na vida primitiva na Terra, né, e colocaram um raio, e nessa redoma aí, vamos chamar de redoma de vidro, não sei se está certo. Nessa redoma de vidro, ficou por alguns dias, ficaram tudo aquilo como se eles reproduziram na realidade a Terra primitiva, bilhões de anos atrás, no início da vida, né? Calor e tudo mais. E aí o que aconteceu? Depois de um período eles perceberam que a água começou a ficar com uma cor, eles pegaram a água, analisaram e existiam aminoácidos na água, né? E o que quer dizer aminoácido? Então vamos falar rapidamente. Eu não sou biólogo, não entendo muito sobre isso, tá? Meu conhecimento é básico, mas eu vou falar o que eu sei. Os aminoácidos, eles formam as proteínas quando eles entram na ordem, conforme o DNA. Então o DNA receita, o DNA chega e fala assim, olha, aminoácidos, vocês vão... Olha, esse aqui é a receita. Aí a célula, a própria célula, com muitos funcionamentos, muitas coisas, muitos trabalhadores, podemos chamar assim, colocam os aminoácidos na ordem conforme está no DNA. E aí isso forma proteínas. E as proteínas ajudam a formar a célula, só que a célula é um composto extremamente complexo, né? Então, eles dizem o quê? Bom, se tem proteína, quer dizer, se tem aminoácido, então de alguma forma pode ter sido criada a célula. Só que seria a mesma coisa que falar assim, se eu tenho roda de carro, eu posso criar um carro só com as rodas do carro. Não pode, porque é só um pedaço do carro, né? E uma coisa que nós não conseguimos até hoje reproduzir foi realmente criar uma célula do nada. A gente consegue copiar uma célula de outra célula, mas criar uma célula do nada, além de não conseguirmos, não tem nada que dê a entender que a gente vai conseguir fazer isso, né? Está muito, muito longe de acontecer isso se um dia acontecer. Na verdade, não vai acontecer, porque é impossível. Então, para que aminoácidos se formassem em proteínas e depois em células, precisaria de muita influência inteligente. Ou no mínimo de DNA. Se tivesse um DNA lá, então ele não veio da Terra. Agora vai a minha opinião. Eu não acredito em que extraterrestres colocaram células aqui, que tem pessoas que dizem isso, né? Essa também é a terceira. Dizem que extraterrestres trouxeram as células e colocaram aqui. Para mim, tanto Adão e Eva, como o aminoácido, como o extraterrestre, todos são contos de fadas. Não tem o menor sentido, não tem como isso ter ocorrido, né? O que eu acredito é o que está na evolução em dois mundos. O material já estava, o material biológico já estava no planeta Terra. Só que os espíritos do plano superior, né, fizeram o papel do DNA, colocaram em ordem, trabalharam para que eles desenvolvessem as primeiras células e aí daí para frente, até hoje, todo o nosso progresso biológico é monitorado pelos espíritos superiores. É por isso que a ciência não acha muitos elos perdidos, né? A gente tem nossos ancestrais, Australopiteco,
Neandertal, vários deles. E tem muitas ossadas que não batem entre um e outro. E muitas coisas que a ciência ainda não conhece. Por quê? Porque na realidade todo esse processo foi monitorado de perto pelos espíritos do plano superior. Então, por exemplo, fala no livro Evolução em Dois Mundos que em um momento que eles queriam que não sei se eram os Homo sapiens na época, né? Ou um ancestral nosso, iam começar a falar, os espíritos desenharam a garganta e foram trabalhando para que isso entrasse efetivamente na vida física, né? Mas é um processo muito demorado, mas para os espíritos tudo bem, os 1000 anos para os espíritos não é muito como é para a gente. Então, obviamente que houve uma vida inteligente que remanejou todos esses processos. Se a gente olhar para a natureza mesmo, a gente vai ver que a distância da Lua é precisa para que a gente estivesse nessas condições. A nossa distância do Sol, se estiver muito perto, ferve a água, se estiver muito longe, congela, né? A nossa atmosfera, a pressão, a gravidade, tudo, né? Qualquer coisinha que tivesse fora do eixo, qualquer coisinha que estivesse errado, a gente já não poderia existir. É claro que isso não foi ao acaso, é claro que isso foi programado, isso é controlado. Espíritos superiores nos controlam. Inclusive tem, por exemplo, algumas bactérias que existem. Tem um negócio que chama flagelo bacteriano, que tem mais de 40 partes. É impossível aquilo ter sido criado pela evolução. É um motor ultra evoluído que gira a 100.000 RPMs. É muita coisa. Uma Ferrari gira, sei lá, 10, 12, 15.000 RPMs. O motor de uma bactéria gira 100.000 RPMs. É um absurdo isso. Então são tecnologias que a gente nem sonha em ter ainda e que esses organismos têm extremamente avançados, que dá para ver que aquilo foi criado por uma mente inteligente, né? Só que infelizmente as pessoas ainda não enxergam isso muito bem, talvez por causa da nossa ciência ser ainda bebê e está com o tempo percebendo essas coisas. Antigamente, quando Darwin colocou essa teoria das espécies, que tem muito sentido, principalmente para a época, tem sentido até hoje, né? Mas não é só aquilo. Eles acreditavam que a célula não era nada, era só um pedacinho de nada, praticamente não influenciavam. Hoje nós sabemos que se você pegar uma célula e ampliá-la, você vai ver uma indústria que a gente não tem nada perto em tecnologia. Não existe nenhuma fábrica no mundo que chega perto da eficiência de uma célula, entendeu? É uma coisa impressionante. Então, pessoal, a gente tem que ser realista, na verdade. Hoje, se a gente vê um programa no Discovery Channel, eles falam como se fosse verdade que do nada apareceu uma célula pelas proteínas. Eles falam, isso que é impressionante. Eles não falam que aquilo é uma teoria, que aquilo está sendo estudado, não. Muitos programas mostram como se aquilo fosse comprovado. E está muito longe de ser comprovado, pelo contrário, né? Não tem comprovação nenhuma, isso nem deveria ser permitido passar dessa forma como se isso fosse verdade. E também eu já vi falar que ensinam isso nas escolas também, né? Sendo que isso não é verdade, isso não está certo, não é verdade, está longe de ser uma realidade, de ser comprovada qualquer coisa assim. Então, pessoal, se você concorda com o que eu disse, escreva aí abaixo. Se você não concorda com o que eu disse, escreva aí abaixo. Dúvidas, sugestões, críticas. Não se esqueçam também de curtir os vídeos, né? Curtir o vídeo para que o YouTube ou o Facebook entenda que você gosta e comece a enviar mais coisas para você. Siga no canal do YouTube, se inscreva, dê o botão ali inscrever-se, né? Coloca no sininho. E no Facebook você curte. É isso aí, pessoal. Marca seu amigo que gosta sobre esses temas, gosta de falar sobre isso para a gente conversar e ele também dá a opinião dele. É isso aí, que assim seja.